Paz do Senhor, que o Senhor abençoe a sua vida, sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, a nossa nação, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar Esther, capítulo 9, e que o Senhor nos dê entendimento, direcionamento, que Ele fale aos nossos corações e nos ensine através da sua palavra. Em nome de Jesus. Os judeus se ajuntaram em todo o reino para pôr as mãos ou matar os seus inimigos. Está lá em Esther, capítulo 2, versículo 21. Os inimigos dos judeus não conseguiram prosseguir com o ataque, pois ficaram aterrorizados. Isso pode ter incluído um temor ao Deus dos judeus. Além do medo aos judeus, havia também o temor de Mardoqueu entre os líderes, que fez com que estes ajuntassem o povo judeu. Podem ter feito isso para se proteger politicamente, em vista do poder e da popularidade que Mardoqueu possuía. A defesa dos judeus contra seus inimigos foi firme e certeira. Mataram 500 homens só em Suzã. O autor retorna ao conflito com Amã, registrando a morte de seus 10 filhos. Os padrões de represália e vingança estão tão arraigados na cultura do Antigo Oriente Médio que, se sobrevivesse um único desses filhos, a próxima geração de judeus poderia ter problemas. Ao listar cada um dos filhos derrotados de seu inimigo de morte, os judeus estavam comemorando uma vitória integral. Esther renovou a sua petição original para que os judeus tivessem autorização para se proteger contra os ataques. O rei concordou. Ele ordenou também que os 10 filhos de Amã fossem expostos na forca. Eles já estavam mortos, isso lá no versículo 10. Os seus cadáveres foram expostos como alerta a qualquer pessoa que planejasse prejudicar os judeus. Em Deuteronômio 25, do 17 ao 19, Moisés vinculou o contínuo repouso dos inimigos do seu povo à ordem para apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Neste capítulo, a bênção do repouso para o povo judeu está associada à destruição de seus inimigos. Versículo 18 e 22. Essa semelhança com Deuteronômio reforça a teoria de que Amã era descendente dos amalequitas. Esse povo pode ter sido bem grande à época do rei Assuero. Os versículos 17 e 19 fazem um resumo dos dias de livramento dos judeus. Em Suzã, eles tiveram 2 dias de lutas e depois descansaram e comemoraram no 15º dia do mês de Adar, correspondente ao nosso período de fevereiro a março. Os judeus do restante das províncias persas lutaram por um dia e jejuaram no 14º dia do mês. Em vista das diferenças cronológicas entre os judeus de Suzã e os judeus do restante do reino, Mardoqueu fez saber ao povo, por meio de cartas, que ele deveria guardar o 14º e o 15º dia de Adar como feriados anuais. Esses versículos resumem as ocorrências do livro. Lá no versículo 25 diz assim: Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e os seus filhos numa forca. O sujeito do verbo vindo não está claro no texto em hebreu. É possível que o sujeito seja alguma referência ao mau intento. Caso seja, a palavra isto fará sentido como substituta de Esther. Os versículos 26 ao 32 explicam o nome do festival de 2 dias, que é o Purim. O nome deriva da palavra pur, que significa sorte, a sorte que foi lançada para determinar o dia do extermínio do povo judeu.
O Purim recorda aos judeus como Deus os livrou do dia da destruição. A festa passou a ser celebrada como festival anual. Então nós vemos nesse capítulo que a destruição dos inimigos dos judeus no 13º do dia do mês de Adar foi um ato de defesa própria. Os judeus haviam sido colocados em uma circunstância em que não tinham escolha senão lutar pela própria vida. Embora resistissem aos que desejavam exterminá-los, eles também mostraram comedimento em não saquear ou roubar as posses dos seus inimigos. Mardoqueu estabeleceu a festa do Purim, a festividade de 2 dias que comemorava a maneira como Deus havia salvado seu povo do terrível plano de Amã de aniquilar a raça dos judeus. A festa recebeu o nome Purim em referência à maneira como Amã usou o povo, que era sorte, unção, como se lançasse dados ou sortes, para determinar o dia em que os judeus deveriam ser destruídos. Purim nos lembra que Deus pode anular os planos e as circunstâncias das pessoas. Os seus atos não são aleatórios nem sem propósito. O povo de Deus nunca deve se considerar vítima desamparada ou impotente do destino ou do acaso. Em vez disso, eles devem ser fortes na fé de que Deus tem um plano significativo para cada vida, um propósito que se encaixa perfeitamente no objetivo supremo de salvar as pessoas e trazê-las a um relacionamento pessoal com Ele. Devemos assumir uma posição de defesa de Deus, como fizeram Mardoqueu e Esther. Glória a Deus por isso. E eu queria te convidar agora a nós orarmos. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que transforma, que muda situações impossíveis. Senhor, aquele povo estava condenado à destruição, mas essa situação foi completamente revertida pelo Senhor. E isso nos mostra que nenhuma situação está fora do seu controle, Pai. E nós te louvamos por isso, porque o mal, ele não prevalece para sempre, porque o Senhor é um Deus forte, o Senhor é um Deus de justiça. E nós clamamos a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor nos dê coragem, ó Pai, para que possamos agir no momento certo e sob a Sua direção, assim como Esther e Mardoqueu fizeram. Que o Senhor nos dê firmeza, Senhor, para protegermos aquilo que sabemos ser o certo, conforme a orientação e a palavra do Senhor. Deus, que possamos ser unidos e que a nossa união, Deus, possa fortalecer, Deus, os Teus propósitos, Senhor, em nosso meio. Que, em nome de Jesus, possamos nos manter firmes em tempos difíceis, crendo que o Senhor é aquele que nos fortalece e que nos protege. Que, em nome de Jesus, jamais venhamos esquecer os Teus livramentos, que jamais venhamos esquecer aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Oh, Paizinho, traz à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Que ainda, Deus, quando estivermos, Senhor, em momentos de luta, Senhor, de tristeza, que possamos nos lembrarmos que o Senhor é aquele que transforma a tristeza em alegria. Que nós possamos passar, Senhor, dessas situações e circunstâncias de medo para circunstâncias de celebração, ó Deus, na Tua presença, porque o Senhor é aquele que transforma os tempos de dor em tempos de alegria, ó Pai. A Tua justiça, Deus, sempre chega no momento certo, ó Pai. E por isso nós Te louvamos, porque o Senhor é um Deus que vê todas as coisas e age, Senhor, sempre no momento certo. O Senhor não tarda, Deus, o Senhor jamais falhará, ó Pai, mas o Senhor é um Deus soberano sobre todas as coisas. E nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Entregamos a nossa família, Senhor, em Tuas mãos. Entregamos a nossa nação, Deus, ao Senhor.
Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Pai. Nos rendemos, Senhor, ao Teu agir, aos Teus propósitos e aos Teus planos. Que esses se cumpram, Senhor, nas nossas vidas e na nossa nação, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.